Brasil e a crise europeia é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o professor Newton Marques, da Universidade de Brasília, UNB. Participa da entrevista conosco o jornalista Davi Emerick. Professor, vamos falar um pouquinho, o Davi até já tocou um pouco nesse assunto, eu queria aprofundar melhor essa questão do euro, né? Quer dizer, o euro, 16 países aderiram ao euro, acaso aí a Inglaterra não aderiu, né? O Reino Unido não aderiram. E como é que fica a questão do euro diante desse baque todo, né? Porque é uma aliança um pouco desigual, né? Porque se juntar Grécia, Portugal, mesmo Espanha, Irlanda, né? Se juntar com a Alemanha, França, né? Quer dizer, é uma coisa meio desigual. Quer dizer, então a Grécia, Portugal, por exemplo, pegando dois exemplos, elas têm engessada a sua política monetária e a sua política, vamos dizer assim, cambial. Não pode mexer nessas duas políticas, que aí vira com o Banco Europeu, né? Que é o Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu é que comanda essas políticas. Quer dizer, então, como é que ficam essa coisa do euro? Consegue se recuperar? Quer dizer, dá para depois fazer uma ordem, depois que recuperar de novo, voltar a crescer? Dá para restaurar a credibilidade e a força do euro que ele tinha antes dessa crise? Fica difícil. Por quê? Porque, em geral, as moedas elas têm três grandes funções. Uma é chamada reserva de valor, tá certo? A outra é o referencial de preço e a terceira é o meio de pagamento. Então, se por acaso você tem uma moeda que não tem essas três funções básicas, começa a apresentar o quê? Uma fraqueza. Então, isso é um reflexo da própria situação econômica. Então, hoje em dia, a Alemanha, por exemplo, está muito preocupada porque ela acaba indo nesse embalo. Então, tem procurado influenciar as decisões das comunidades, porque todos eles têm algum tipo de soberania. Então, tem os congressos que têm que ratificar os determinados. Então, essa questão da área do euro é um negócio complicado, porque todo mundo acha que é um país, mas ele tem que ser referendado pelos seus legislativos. Então, isso não é tão ágil. Agora, eles sabem que se por acaso continuar a atividade econômica fraca, isso daí vai trazendo cada vez mais problema. E isso vai ter que fazer com que aqueles países, como é o caso da Alemanha, né, talvez junto com a França e a Itália, que são os maiores, mesmo que não estejam numa situação confortável, mas para defender o euro, né, em relação ao ataque especulativo que ele está sofrendo por parte do mercado financeiro internacional. E isso daí vai trazer problemas, porque você imagine países que estavam, né, posicionados em euro vão se desvencilhar. Aqueles países que tinham comprado títulos públicos desses países da área do euro também vão querer vender esses títulos. China parece que está fazendo isso. Isso. E aí, obviamente, que isso vai cada vez enfraquecendo ainda mais. Então, a tendência, caso não haja uma decisão, vamos dizer assim, concertada entre esses países, e, obviamente, quem vai pagar a conta alta são aqueles que estão ajustados, você não tem condição de poder dizer que o euro conseguirá revitalizar as funções, ou reabilitar as funções que tinha anteriormente. Professor, credibilidade da informação. Um projeto como esse da zona do euro tem que estar baseado na credibilidade da informação. E a gente tem informação, e principalmente a Grécia, que parece não cumpriu muito os rigores da informação. Se dizia que o Brasil, os países da América Latina, os chamados repúblicas de banana, manipulavam seus números, que não tinham sistemas de informação, e me parece que está contaminando também toda a Europa. Quer dizer que essa coisa da manipulação da informação não é apenas de república de banana. Os países ricos também fazem isso. Isso é verdade. Isso daí agora está patente, está flagrante isso daí, né? Que muita coisa estava escondida e até mesmo com uma parceria, né, dos próprios financiadores dessa dívida. Porque, em geral, como é que os bancos, que em geral que financiam, né, a dívida dos países, têm que fazer? Eles têm que atrair outros, né, parceiros. E aí, com isso, se por acaso a situação está ruim, quem é que vai querer financiar uma situação ruim? Então, por isso é que sempre a gente vê que, em determinadas situações, acontece esse tipo de acontecimento, conforme você comentou. Professor, em termos de reflexos, né, da crise europeia no Brasil, vamos ver um pouquinho a questão dos investimentos, como é que estão se comportando os investimentos no Brasil, segundo o Banco Central. Os dados do Banco Central, os últimos dados divulgados,
demonstra que o investimento estrangeiro direto, o IED, no Brasil, fechou o mês de abril com uma entrada líquida de 2,223 bilhões de dólares, elevando o acumulado do ano para 7,888 bilhões e 1 bilhão a menos do que o mesmo período de 2009. Essa tendência de queda deve prosseguir ao longo do ano? Se a gente imaginar que quem traz o dinheiro, o capital, é justamente parte da Europa e parte dos Estados Unidos, e a crise ainda está continuando, e a Ásia também, né? Isso daí é claro que traz algum tipo de reflexo. Agora, porque sempre eles procuram sair do risco. Isso é natural que os investidores eles se tornem avessos ao risco. Então, se por acaso esses países que, teoricamente, são riscos, eles acabam não recebendo. E tem também um outro lado, os recursos que também estavam sobrando naqueles países passa a faltar. Então tem que retornar para aqueles países de origem ou para ajudar outros países. Quer dizer, ajudar, que eu digo, é ter retorno. Né? Então, isso daí pode acontecer. Agora, o Brasil tem tido uma situação privilegiada no cenário econômico internacional. Porque o Brasil não foi pego pela crise. Então, o Brasil está sempre apresentando resultados positivos. Então, hoje em dia, os elogios para a economia brasileira, né, são muitos. Então, acredita-se que esse nível de investimento pode reduzir um pouco, mas depois voltar ao normal, porque eles querem o quê? Retorno. E a economia brasileira tem possibilidade de dar esse retorno. Que houve, inclusive, uma queda muito grande, né, entre os países que estão mais envolvidos com a crise, que estão muito envolvidos com a crise. A Espanha, por exemplo, os investimentos espanhóis no Brasil experimentaram uma queda de 74,1%. E enquanto que os investimentos, isso nós estamos falando do primeiro quadrimestre desse ano, comparado ao mesmo período de 2009. Quer dizer, no caso da Alemanha, os investimentos alemães no Brasil, o resultado foi ainda pior. Houve uma queda de 95,7% nos investimentos alemães para o Brasil no primeiro quadrimestre de 2010, comparado ao mesmo período de 2009. Então, como resultado disso. Então, esses países estão machucados, a economia deles está debilitada. Então, é claro que os recursos que tinham vindo para justamente procurar um retorno voltam para esses países, ou mesmo para tapar prejuízo também, porque os países também, né, que mandaram esses recursos, se estão com prejuízo, eles aproveitam e realizam os lucros nesses países, como é o caso brasileiro, e retornam para os seus países de origem. É comum a gente ver na grande mídia analistas dizendo que um dos problemas da Europa foi a explosão do gasto público e tal, que, portanto, o Brasil estaria caminhando na mesma direção. Você vê alguma semelhança entre o que está acontecendo na Europa e essa possibilidade de crise no Brasil, apregoada em função de um possível aumento do gasto público no país? Não, eu não vejo nenhum tipo de correlação. Por quê? Porque os gastos públicos que foram feitos nos países desenvolvidos foi justamente uma política anticíclica, para justamente tentar acabar com o sangramento que estava tendo esses países. Então, eles acabaram se endividando. Então, hoje em dia, você vê déficit público em 2 dígitos. Quando é que o país desenvolvido tinha déficit público em relação ao PIB de 2 dígitos? É verdade. Né? Os Estados Unidos. Então, é totalmente diferente. Agora, é claro que o Brasil também não pode aproveitar essa onda, principalmente que é um ano de eleição, e aproveitar e abrir os cofres. Você vê que o governo tem agido, né? Não sou aqui para fazer defesa do governo, mas o governo tem procurado agir. Você não vê o caso do reajuste dos aposentados, o próprio governo está tentando a extinção do fator previdenciário. Então, existem algumas questões que o próprio governo, esse governo que todo mundo dizia que não tinha feito o dever de casa, porque isso só tinha sido feito nos governos do Fernando Henrique, por exemplo, o governo Lula aprendeu muito nesses anos de que uma responsabilidade fiscal é importante para um crescimento econômico autossustentado. Isso daí é uma coisa, foi uma lição muito grande. Então, eu não vejo dificuldade. E tem a questão do financiamento. Também eu acho que todas as vezes que as pessoas, numa roda, começam a criticar que o Estado está gastando demais, a primeira pergunta que tem que se fazer, vem cá, nós temos que arrumar condições de um financiamento dos gastos. Porque todo país emergente precisa fazer políticas públicas. O que aconteceu no país? Não houve uma revolução às custas das políticas públicas? Então, obviamente que se a economia hoje está recebendo os frutos, é por conta de que foi plantado. Então, temos que procurar fontes de financiamento, seja interno ou externamente, para garantir as políticas públicas necessárias para a gente redistribuir renda e fazer todas as mudanças para que o país se candidate a
ser um país, como todo mundo está dizendo, um país que vai fazer parte de uma elite no futuro. Agora vamos ver a questão dos remédios adotados, né? Quer dizer, os países em geral envolvidos pela crise na Europa, eles estão elevando os impostos, desempregando pessoas ou reduzindo os salários quando possível, um país que pode fazer isso. Na questão previdenciária, alonga-se o prazo, né, para a aposentadoria. A França, por exemplo, já estuda de passar de 60 anos, que foi o prazo deixado por Mitterrand, para 63 anos, né, e posteriormente ainda 65 anos, a idade mínima de aposentadoria. Aumenta também para até 40 anos o tempo de contribuição. Quer dizer, medidas desse tipo, quer dizer, onde está a fronteira entre o técnico e o, vamos dizer assim, o politicamente aceitável, para que não haja uma ruptura da governabilidade? Esse daí é um problema sério, porque você colocar o exército na rua, a polícia na rua, para reprimir esses movimentos sociais, né, nesses países desenvolvidos não funciona tão facilmente como funciona nos países, né, nas republiquetas de bananas e países emergentes, etc. e tal. Então, é um povo conscientizado. Então, para você tirar os avanços sociais, aquele welfare state, é um negócio complicado. Então, hoje em dia já existem economistas discutindo que nós devemos desmistificar essa questão de que taxa de juros só para controlar a inflação e a questão do equilíbrio fiscal também para resolver os problemas. Nós temos que procurar alternativas, caso contrário, nós vamos justamente criar um problema político, principalmente nesses países desenvolvidos, que nunca tinham sofrido uma situação como essa e não tem condição de você poder usar os instrumentos tradicionais que são usados para os emergentes lá, nos países desenvolvidos. Então, o welfare state está esgotado lá praticamente. Então, mas é isso que eu estou dizendo, mas você tirar os avanços sociais dessas sociedades... Não é tão simples como você faz aqui. Entendeu? Então lá eles conseguem fazer movimentos sociais contra isso e que param o país. Entendeu? Então o reflexo não é uma repressão que vai resolver isso daí. Agora, a pergunta que se coloca é, será que somente nós economistas sabemos que para resolver a questão de crises nós temos que cortar gastos e aumentar as receitas? Essa que é a situação que é colocada. Será que nós não temos condição de poder resolver essa questão fiscal, mas com um crescimento econômico baixo, sem provocar recessão? Esse é o que é o grande desafio. E no contexto europeu, quer dizer, o senhor como economista, os economistas já estão dizendo que não tem solução para tudo. Mas qual seria a saída? Se o welfare state está esgotado praticamente na Europa. No Brasil não está. O Brasil ainda tem um campo enorme para se avançar. Que solução que se tem na Europa, que é um continente já envelhecido, que precisa muito da mão de obra de imigrante em Portugal? De cada 5 pessoas em Portugal, uma é de fora. Como é que se resolve essa crise, por exemplo, na Europa? Realmente, esse é um problema muito sério que você está colocando, Davi, que obviamente não tem uma resposta fácil, porque você, quando tem um desemprego elevado, como nos países emergentes, e você, para resolver esse problema, quando você está em estágio atrasado, vamos dizer assim, em relação aos desenvolvimentos econômicos e tecnológicos desses países, é uma coisa. Outra coisa é você pegar países que já atingiram um determinado nível de desenvolvimento e agora você vai destruir. Quer dizer que você vai trazê-los para um nível de qualidade de vida mais baixo. Isso é que é o grande desafio. Então, nós economistas temos que discutir saídas para que não somente a recessão violenta, como por exemplo, você acha que a Grécia como que vai resolver para pagar essa dívida? Que tem que ser uma recessão brutal. Então se fala em coisas assim, então, quer dizer, vai ficar uma situação pior ainda. Então nós economistas sempre dizemos o seguinte, olha, as pessoas que estão mal vão tomar um remédio muito amargo, ruim, para depois de algum tempo eles poderem, né, conseguir, né, ter uma longevidade. Mas será que aquelas pessoas aguentam? Será que a sociedade desenvolvida, que tem uma estrutura, né, que atingiu um determinado nível de bem-estar, e agora você vai dizer, não, agora vocês vão ter que aposentar bem mais velhos, o Estado não vai mais ter presença tanto no welfare state? Isso daí não é uma coisa fácil. Eu concordo com você que não é fácil. E como não aconteceu nenhuma situação semelhante, essa vai ter que ser resolvida. Agora, eu acho que passa necessariamente, por exemplo, quem é que se beneficiou? Foram os bancos? Então, essas propostas que têm surgido para que seja criado um imposto para os bancos poderem pagar a festa que eles fizeram, eu concordo.
que aí você ameniza um pouco essas medidas. É uma saída. Agora, quem é que vai botar o guiso no pescoço do gato? Que até hoje não foi feito. Então, esse é que é o grande desafio. Professor, ainda usando dados do Banco Central, de janeiro a abril, as remessas de lucros e dividendos, elas ficaram em 7,931 bilhões de dólares. Quer dizer, então houve um aumento, se compararmos com o mesmo período de 2009, de janeiro a abril, houve um aumento de 50,4% na remessa de lucros do Brasil para o exterior. Quer dizer, é natural isso aqui, que aconteça isso mesmo? Ou isso é uma coisa passageira, uma coisa que veio para ficar por muito tempo? Nós vamos ter que conviver com essa alta remessa de lucros por muito tempo, quer dizer, sem ver isso ser reinvestido no Brasil. O Brasil tem que se preparar para isso? Isso também é reflexo da crise. Por quê? Os países que auferiram, né, grandes lucros, né, nesses países, como é o caso do Brasil, por exemplo, né, que tem uma certa estabilidade, agora está na hora de tapar os prejuízos que estão nos seus países de origem ou outros países. Então isso é natural. E também tem a questão também cambial. Quando existe, por exemplo, uma valorização cambial, uma desvalorização cambial, isso permite também com que essas empresas façam remessa de lucros, né, para esses países, para se beneficiar de um determinado nível da taxa de câmbio. Em situação de crise desse tipo, você tem dois fenômenos. Um no campo da política é a xenofobia, que a Europa está sempre presente, que anda de braços dados com o fascismo. Mas vamos para o lado da economia. A questão do protecionismo também é o outro lado da moeda, quer dizer, há uma tendência a se aumentar o protecionismo. A gente sabe que a Europa hoje demanda que 1/3 das exportações brasileiras do Brasil conseguiu se diversificar bem em sua pauta de exportação. Mas o senhor vislumbra aí no horizonte um aumento do protecionismo e uma dificuldade de exportação das commodities brasileiras? Isso também. Dentro de momentos de crise, os países se fecham. Então você vê o caso dos Estados Unidos e alguns países, eles tomam medidas. Agora, é claro que a Organização Mundial do Comércio não permite isso daí e às vezes faz vista grossa, mas sempre consegue impedir com que isso possa acontecer. Agora, isso é natural que todos os países que sofram competição dos produtos lá do exterior, tentem justamente criar uma blindagem de alguma forma para se proteger. Isso é natural. Agora, o Brasil vai ter que procurar outros mercados. Por isso é que o Brasil, eu fico vendo que a política externa do Brasil é procurar novos mercados para não ficar somente naqueles que sofreram a retração. Então, e voltar para o mercado interno também é importante. Não existe aquele negócio do xenofobismo de dizer assim, nós temos que nos fechar. Não. A questão é que no mercado interno brasileiro sempre foi elogiado. Porque nós conseguimos, e agora com as políticas públicas que foram feitas nos últimos anos, nós vimos que houve um aumento da massa salarial, houve um aumento de emprego e renda. E isso permite com que você também, nas situações que estão desesperadas, vamos dizer assim, não consegue exportar, se voltar um pouco mais para o mercado interno e procurar outros mercados. E aí, com isso, deixar esse momento difícil passar. No Brasil, aumenta o déficit em transações correntes. No próximo bloco, aguarde.